Hoje a gente está aqui para mais um podcast do Ionco e o assunto de hoje é um assunto muito importante, muito interessante, que é o câncer no idoso. Então hoje a gente está aqui reunido com vários profissionais que trabalham conosco e para abordar esse tema que é bastante complexo, não é um tema apenas médico, é um tema que envolve muita gente e acho que vai ser muito interessante essa conversa que a gente tem aqui. Então hoje a gente trouxe vários amigos profissionais que a gente admira bastante para falar um pouquinho aqui conosco. Eu vou pedir que cada uma delas se apresentem rapidamente para que a gente possa começar a nossa conversa. Boa noite a todos. Meu nome é Letícia Masali, eu sou médica, clínica geral como primeira formação, mas atualmente eu trabalho principalmente como nutróloga e eu integro o time da Ionco como nutróloga. Meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, sou especialista em oncologia e cuidados paliativos e integro a equipe Onco. Boa noite a todos, eu sou a Fernanda Rezende, eu sou geriatra e paliativista e trabalho na equipe da Ionco como geriatra e paliativista. Oi, boa noite. Me chamo Núria Margalef, também sou geriatra com área de atuação em cuidados paliativos e também tenho o prazer de fazer parte da equipe Ionco. Boa noite, meu nome é Ive Tavares, eu sou psicóloga com especialização em oncologia e cuidados paliativos e eu integro a equipe da Ionco. Bom, pessoal, a importância desse tema ela é gigante porque a gente nota um fenômeno recente na população brasileira que é o envelhecimento populacional, né? E a gente sabe, por outro lado, que o câncer é uma doença em quem tem mais idade, né? Então, quando a gente junta essas duas informações do envelhecimento populacional e o fato do câncer acometer as pessoas em fases mais avançadas da vida, a gente tem aí a receita para um grande problema, né? Então, se a gente olhar na nossa estrutura social, na nossa estrutura de atendimento de saúde, a gente consegue enxergar o que vai acontecer, por exemplo, daqui 20, 30 anos no nosso país. E acho que a gente está muito pouco preparado para isso. Então, essa discussão do atendimento do idoso e do atendimento do câncer do idoso, ela é muito oportuna e necessária. Uma questão muito importante que eu vou pedir para a Fernanda e para a Núria comentar é como que a gente analisa fisicamente o idoso para que a gente possa ter essa avaliação precisa de que ele não é apenas uma pessoa com câncer e que envelheceu um pouquinho. Isso é muito complexo, né? Então eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho dessa complexidade do idoso antes da gente falar da doença oncológica em si. Por que que ele merece tanta atenção? Por que que a gente precisa de tanto cuidado com essas pessoas? Marcelo, muito bom falar sobre isso, porque realmente, assim, o paciente idoso, ele é bastante heterogêneo, né? E o cuidado dele deve ser muito individualizado, porque um paciente idoso com 70, 80 anos, ele pode ser visto de maneiras totalmente diferentes, de acordo com a funcionalidade desse paciente, de acordo com o que ele consegue ainda fazer, né? A gente pode pegar um idoso que a gente chama de fit, que é aquele idoso bem, que já que consegue fazer todas as atividades dele sozinho, e aquele outro mais frágil que, com essa mesma idade, ele pode ser totalmente dependente para os cuidados.
Então, isso é muito importante a gente ter essa avaliação, a gente consegue fazer uma avaliação que a gente chama de avaliação geriátrica ampla, que a gente aborda vários, eh, pontos com esse idoso, para que ele possa, ter um tratamento mais digno. É importante sempre, pensar que o idoso não é um adulto jovem que envelheceu, né. Eu acho que as pessoas elas têm 2 pontos que devem ser, bem esclarecidos. O idoso não é uma criança, né, que a grande maioria das pessoas fala: "Ah, idoso voltou a ser criança", ou é um jovem que está envelhecendo. Não, é um adulto que tem as suas particularidades, são diferentes um do outro, né. Eu gosto muito de usar o exemplo, se você pegar aí para as pessoas, o mais comum um artista, por exemplo, você pega um Ney Matogrosso que tem 82 anos e um Milton Nascimento, os 2 têm 82 anos, mas um está completamente frágil, com um quarto demencial, uma diabetes, hipertenso, e o outro continua se apresentando no palco, né. Então eles têm a mesma idade, cronologicamente eles são iguais, 82 anos, mas funcionalmente são completamente diferentes. Nutricionalmente diferentes, cognitivamente diferentes, então eles também vão responder de formas diferentes a qualquer tipo de tratamento, principalmente um tratamento oncológico. Por isso que é tão importante uma avaliação geriátrica, não só geriátrica, mas nutricional, psicológica, de toda uma equipe integrada. Perfeito. Acho que daí que vem o conceito, né, da idade cronológica e da idade biológica, né? Então, acho que esse é um termo que é difícil da gente aplicar no dia a dia, né? Mas é o que a gente assiste, né? Então, pessoas com a mesma idade, mas que têm capacidades funcionais completamente diferentes, né? É uma coisa que é muito importante nesse universo oncologia é sempre a gente ter muito claro qual que é o objetivo do nosso tratamento, né? Então, é sempre lógico, né? Quando a gente fala em tratar câncer, o que vem na cabeça é e o que que eu vou fazer para curar a pessoa do câncer, né? Mas talvez, em alguns momentos, principalmente nessa população, a cura não seja um objetivo a ser alcançado, né? Lógico que a gente quer curar, que a gente quer viver bem, mas às vezes para atingir essa cura ou para curar a doença, a gente é tão agressivo que acaba sendo pior o tratamento do que a doença, né? E às vezes, por mais que a gente faça esforço, as medidas de suporte elas não trazem, né, o benefício que a gente julga que seria possível e acaba prejudicando o paciente, né? Então, quando a gente fala em tratar câncer, a gente está falando em fazer as terapias de suporte, fazer com que a doença diminua em tamanho, em volume, para que isso diminua os sintomas da doença e a pessoa conviva melhor, né, nessa situação toda. E aí, se der para atingir a cura e dentro de uma expectativa de vida que seja real, lógico que a gente quer. Mas nem sempre essa expectativa em curar a doença é um conceito que deve ser aqui aplicado, né? Mas é muito difícil falar disso, né? Como é que você vê isso, Ivi, em relação a essa expectativa, o alinhamento dessa expectativa entre o cuidador, né, o profissional de saúde, a família e o próprio paciente? Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Posso. A Núria falou uma coisa muito importante que eu queria retomar, né? A tendência das pessoas é infantilizar o idoso, né? Então, às vezes até não chamar o idoso pelo nome, né? Vozinho, vozinha, né? E é uma pessoa. Então, claro que a gente tem que olhar para as pessoas de forma individual e identificar como que a gente vai fazer a comunicação com essas pessoas. Eh, a psicologia ela funciona até como uma ponte, né, para que essa comunicação aconteça de uma forma bem clara. Nem sei se é essa palavra, né, mas a gente funciona como uma ponte para, acho que desmistificar algumas coisas, para facilitar, para lembrar a família que aquela pessoa, ela pode escolher também o que ela quer, para libertar a família de algumas culpas.
E eu, atendendo o público idoso, uma coisa que eu gosto muito de trazer para os atendimentos é valorizar quem aquela pessoa é. A gente tem que valorizar muito mais a biografia da pessoa nos atendimentos, né? Perguntar para ela o que ela quer, inclusive. Porque tem idoso que não quer tratar, por exemplo, né? Eu acho que a gente precisa, independente da idade, eu acho que a gente precisa olhar para as pessoas e entender quais são as demandas que ela vai trazer. A gente, como equipe de saúde, nossa, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse tratamento, mas tem uma linha que precisa ser respeitada. Então, a equipe precisa trabalhar junto, né? Não é só o psicólogo, é o médico, é o enfermeiro, a nutrição, todo mundo tem que se alinhar e pensar num plano de cuidados que vai atender as necessidades daquela pessoa. Eu acho que no tratamento oncológico, a psicologia entra muito como a voz do paciente, né? A família, na intenção de proteger o paciente, ela geralmente quer tomar a frente e decidir pelo idoso, né? Nem acredito que seja por uma maldade, mas seja na intenção de protegê-lo. Então, deixa que eu sou mais jovem, eu decido, eu sou o filho, deixa que eu decido. E eu acho que a psicologia assume um papel super importante, que é permitir e fazer a voz do paciente, escutar o paciente, os desejos dele, os valores dele e conseguir transmitir isso para a família, para que a família também compreenda que às vezes aquele idoso, talvez ele nem queira tratar, né? Ou talvez o objetivo dele de tratamento não é o mesmo que a família, né? Às vezes o objetivo de tratamento dele é ficar bem, ter qualidade de vida. A família sempre foca na cura. Não que o paciente não foque na cura, mas muitas vezes a gente vê os pacientes passando por situações e ele não tem coragem de dizer para a família que ele não gostaria de passar por essa situação. Por exemplo, por determinado tipo de tratamento que está trazendo muito sofrimento para ele. E eu acho que a psicologia, ela tem um papel super importante, fazer a voz desse paciente conseguir expressar para a família o que ele não está conseguindo expressar. Tem uma situação que é muito comum, né? A gente vai atender o paciente e aí o familiar já manda um recado pela secretária que ele quer entrar antes na consulta, né? Acho que isso é super comum, né? Esconde o diagnóstico. Isso, Ou para seja, esconder, para não falar, por exemplo, que a pessoa tem câncer. Mas uma impressão que eu tenho, e acho que eu vou externar isso aqui, é muito difícil esconder para uma pessoa que já viveu 70, 80 anos aqui nesse mundo que ele está doente ou que ele tem câncer, né? Lógico que essa pessoa sabe o que tem, Ele né? entra num serviço de oncologia, como é que ele não sabe que ele vai tratar um câncer, né? Exato. E muitas vezes a gente usa muito esse termo que é o cerco do silêncio, né? E que é super comum, as famílias fazem isso por amor, para tentar proteger esse ente querido, mas que isso é uma coisa ruim, porque o paciente está sofrendo, ele está passando por aquelas alterações físicas, tem sofrimento, tanto físico quanto emocional, social, e a família cria essa barreira entre eles e o paciente. Isso prejudica, inclusive, o nosso tratamento, porque muitas vezes a gente acha que o paciente não está sabendo, não dá essa oportunidade de falar com a psicologia e ele mostrar o que ele quer, né? E é ruim para ele. A impressão que eu tenho dessa situação é que a família não conta para o paciente porque não quer que ele saiba, né? E o paciente não conta para a família porque não quer que... Esse é o clássico, Acho- esse é o cerco do silêncio Acho que mesmo, é isso, né? totalmente descrito. Mas a gente sempre tenta reforçar a importância da comunicação clara, né? Porque aquela pessoa, ela tem que saber toda a verdade. Até porque se ela estiver num quadro que a gente não vai conseguir evoluir, ela pode escolher interromper o tratamento. Inclusive, a gente tem que falar, por exemplo, das diretivas antecipadas de vontade com o paciente, é uma coisa que é super difícil de abordar, porque a família não quer que aborde isso. A gente tem que falar sobre finitude, todo mundo é finito. E existe um medo que aciona quando você descobre um câncer num idoso, que é assim, poxa, esse vai ser o fim dele. E muitas vezes não é.
né? As pessoas associam um diagnóstico oncológico à terminalidade. Exatamente. Então, nós não estamos falando disso, né? Podemos também falar disso, mas o câncer não é o fim. E a gente não pode resumir aquela pessoa a uma doença. Eu acho que isso que você falou, Ive, é muito importante, né? Porque a gente mesmo, né? A gente está aqui há talvez 20 minutos falando, e até agora a gente não falou das doenças que vão ser curadas ou da situação que eventualmente o paciente não vai falecer do câncer, né? E a gente fica muito preocupado com isso. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, um câncer de mama que não vai matar, né? Que não vai precisar sequer de quimioterapia e fica todo mundo apavorado. Às vezes é um câncer de próstata que não precisa nem ser tratado, né? Mas aquilo gera uma confusão danada. E existe um pânico, né? No não tratar também, né? É, Existe um pânico no tratar e um pânico no nós não não vamos tratar, tratar também. né? Então, é assim, então a gente vai deixar ele morrer? E a gente sempre tem que lembrar, né, que o tratamento oncológico nem sempre é agressivo. Existem cirurgias minimamente invasivas, existem tratamentos com remédios que não são agressivos, existem comprimidos que tratam câncer, né? Radiocirurgia, né, que de cirurgia não tem nada, é só uma aplicação concentrada de radioterapia, praticamente sem efeito colateral. Então tem muita coisa que pode ser feita para tratar câncer sem prejudicar o paciente. E a gente tem sempre que considerar e reforçar essa questão também. Às vezes a gente consegue tratar ou controlar a doença com muito pouco esforço. Às vezes é mais difícil tratar um diabetes, né, Letícia? Acho que você, como clínica, já deve ter vivido aí muitas situações assim, né? Com certeza. Eu acho que as pessoas, diante do diagnóstico de câncer, elas parecem que receberam uma sentença de morte. E quando a gente fala para o paciente que ele recebeu um diagnóstico de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia, ele não consegue internalizar dentro dele que aquilo também pode levá-lo a óbito se não for tratado, porque diabetes e hipertensão são as duas principais causas de doenças cardiovasculares, de doenças renais, e as pessoas se apavoram apenas com o diagnóstico do câncer e deixam as outras doenças um pouco de lado. E parece que elas não assustam tanto e não fazem com que a pessoa tenha uma adesão tão importante ao tratamento, que envolve não só a tomada de medicações, mas a mudança de um estilo de vida, que dá muito mais trabalho do que destacar o comprimido lá do blister, do que quando ele recebe o diagnóstico de que ele tem um câncer e que ele precisa ser encaminhado para um serviço oncológico para fazer quimioterapia. É importante também, da sua parte, a gente dizer que o paciente que não estiver bem do ponto de vista nutricional, ele nem vai responder a um tratamento oncológico. Ou talvez ele nem consiga ir para o tratamento oncológico. Então, muitas vezes, você tem que primeiro consertar toda essa parte nutricional e física desse paciente, né? Do ponto de vista hipertensão, diabetes, desnutrição. A gente, principalmente falando do paciente idoso, a gente tem que lembrar que os órgãos dele têm a idade dele, né? Então, principalmente o trato gastrointestinal, ele não é tão funcional quanto de um paciente jovem. E aí o paciente idoso tem uma dificuldade de digestão, de absorção dos nutrientes. E ele perde o apetite com o envelhecimento. Então, eu tenho uma soma de fatores que vão dificultar a nutrição desse paciente e que vão acelerar o processo de sarcopenia, que já acontece naturalmente com o envelhecimento. E paciente sarcopênico, a gente sabe que tem uma resposta terapêutica inferior àquele paciente que tem um nível de massa muscular adequado. Vamos aproveitar o gancho da sarcopenia e vamos falar um pouquinho do ciclo da fragilidade. Acho que isso é de uma importância fundamental, né? A gente precisa entender muito isso. Eu já estou formado há algum tempo e na época que eu tive minha formação em clínica e tal, a gente falava muito pouco de oncologia, falava quase nada de geriatria. E aí eu fui me debruçar em cima da oncogeriatria por vontade própria, há uns 10 anos atrás.
quando a gente, talvez um pouco mais, quando a gente começou a falar de oncogeriatria. E aí eu fui tentar entender o ciclo da fragilidade sozinho. Deu trabalho, mas acho que se a gente puder falar um pouquinho disso aqui vai ser muito interessante. Vocês podem falar um pouquinho, por favor? Claro, o idoso frágil que a gente comentou é aquele idoso que ele tem uma perda ponderal, né, não intencional nos últimos meses. Ele tem uma perda de força muscular, que é muito importante a gente medir isso também. A gente tem instrumentos para medir, né, como um dinamômetro que mede a força muscular desse doente, tem a bioimpedância que dá para a gente também avaliar, e alguns exames até um pouco mais complexos, mas que no dia a dia a gente acaba não utilizando. É aquele idoso que ele tem também uma exaustão para fazer as atividades, né? Ele já está dependente para poder tomar banho sozinho, para andar dentro de casa, para comer só, para se vestir. Então, esse paciente, principalmente esse que está perdendo peso com grande intensidade, que no câncer isso é muito comum, a gente sabe que ele, se for submetido a um tratamento oncológico sem ser preparado anteriormente, ele tem maior risco de mortalidade, maior risco de intoxicar pelos medicamentos da quimioterapia, né? E perder ainda mais a funcionalidade dele. Então, a gente tem essas maneiras de avaliar essa fragilidade desse idoso e até orientar doses menores, talvez, do tratamento, não iniciar o tratamento nesse momento, vamos reabilitar e depois tentar, ou mesmo não tratar esse idoso e por conta dessa fragilidade. Eu acho que a doutora pode até falar melhor do que a gente, mas assim, a fragilidade não começa de um dia para o outro, né? Eu acho que isso é importante, né? Às vezes o que a gente vê no consultório é o resultado final, às vezes, de anos, né? Mas a fragilidade começa assim, eu começo a cansar para ir no supermercado a pé, aí eu começo a pegar um mercadinho mais próximo, aí já para ir para o mercadinho eu já não vou porque também canso, aí eu começo a pegar o carro, aí eu já começo a ter que pegar o elevador, eu já não consigo mais subir pelas escadas, levar o cachorro para passear agora já não levo. Você vai perdendo a funcionalidade aos poucos, né? E vai ficando frágil aos poucos, porque quanto menos você fizer, menos você ingerir de nutrientes, mais massa muscular você vai perder e mais fraco você vai ficar. Então vai virando um círculo, né? Que é o ciclo que a gente fala. Então, isso é muito importante, porque isso tem que ser olhado muito tempo antes. Por isso que é tão importante, por exemplo, o acompanhamento nutricional, né? Isso tem que ser para uma vida inteira, tanto na parte de alimentação, né? Comer melhor, como atividade física, porque a gente não sabe em que momento a gente vai ter que passar por um tipo de tratamento. A gente não fala só do tratamento oncológico, qualquer tipo. De repente eu tenho que ser submetido a uma cirurgia, né? De repente eu passo por um infarto, de repente eu passo por um derrame. A gente sabe hoje em dia que quem tem uma reserva nutricional e funcional muscular vai responder muito melhor a qualquer tipo de tratamento. Essas avaliações iniciais, elas são essenciais, porque o idoso ele começa o tratamento, ele é independente, e no decorrer ele se torna dependente. Isso causa uma fragilidade maior ainda, né? Uma insegurança, o medo, o receio. Então, é muito importante a gente analisar todo esse contexto e trazer a família sempre por perto, né? Para poder dar esse apoio pro paciente, né? E muitas vezes eles trazem isso pra gente na enfermagem. Ah, eu não entendi o que a doutora disse, eu tenho dificuldade na adesão alimentar, porque eu não gosto de comer tal coisa, mas eu não tenho coragem de falar pra ela porque ela falou que eu preciso, né? Não, mas você tem que falar pra ela, né? Você precisa falar pra gente poder te direcionar de uma melhor maneira. Uma coisa que é muito importante também, né, Ju, é a orientação que a gente precisa fazer em relação àquela listinha de remédio que eles têm, né? Então, geralmente eles chegam lá com uma listinha que tem lá frente e verso, 8 comprimidos para serem tomados de manhã, de tarde e de noite, né? Então isso é muito importante, né, Ju? Como é que a gente faz para orientar isso? Você pode ajudar? Os pacientes eles trazem toda a listinha, né, deles, a gente faz toda uma avaliação em conjunto com a farmácia também, para poder entender se tem uma interação medicamentosa inicialmente, e aí a gente reforça com ele, olha, você está tomando essa medicação, você toma que horário?
faz sentido para você tomar nesse horário? Como é que foi a orientação médica? Por exemplo, no controle da náusea e do vômito, você vai tomar o Vonal assim, assim, assado, acrescenta o Plasil, faz uso da Dexa, mas não toma dexametasona depois das 6 horas, senão você não vai dormir, porque aumenta o nível de cortisol, né? E às vezes a gente tem que direcionar de uma maneira bem clara e objetiva para o paciente. Desenhar um sol para ele entender, porque às vezes ele não tem essa cognição da compreensão, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para entender qual que é o perfil do paciente e da família para poder direcionar de uma melhor maneira. Vou contar uma história pessoal. Meu avô, ele pegava os comprimidos dele e ele punha na palma da mão. E aí ele, de longe, queria acertar a boca. Então, nesse movimento, alguns comprimidos se perdiam pelo caminho, né? Então, a gente nunca sabia o que ele tinha tomado de remédio ou não. Tinha que procurar no chão e ver o que tinha sobrado. Então, Não seguir a regra dos 5 segundos. que regra é essa, Juliana? Caiu no chão, tem 5 segundos para as bactérias não contaminarem e você pode tomar o comprimido. Então a gente tem que orientar absolutamente tudo, né? Tem que tomar um monte de cuidado, né? Então, aquelas caixinhas que vendem na farmácia de manhã, tarde e noite, não é exagero, né? Isso ajuda, né? E uma outra coisa que é muito importante é a queda, né? O tapetinho no banheiro, tapete na sala, andar de chinelo, isso é super perigoso, né? Só voltando um pouquinho na medicação, é uma das coisas que a gente avalia, né, na geriatria, que é a polifarmácia, que é quando a gente usa 5 ou mais medicamentos, né? E no idoso é muito comum isso, a gente tem realmente receita frente e verso. E muitas vezes esse idoso, ele já precisou de alguma medicação lá atrás, quando ele era adulto jovem, e ele mantém essas medicações todas. E é o legal que a gente, tendo essa visão da geriatria, a gente consegue ver se ele realmente precisa disso naquele momento, até porque, assim, se ele perdeu peso, se ele não está comendo adequado, às vezes ele está hipotenso, a pressão caiu, ele fica mais sonolento, aumenta o risco de queda. Então, a gente precisa reavaliar os índices de glicemia, às vezes também alteram. Então, é legal essa avaliação. E ter essa visão, né, Ju, de olhar e falar, esse idoso ele consegue ter a cognição para tomar tudo isso sozinho, esse não. Então tem um cuidador para fazer isso? Ou eu vou precisar da caixinha, ou eu vou precisar dividir isso para ele. Às vezes a gente faz até saquinhos para eles, né, o saquinho da manhã, da tarde, da noite, e tomar decisões, assim, de medicações preventivas também. Então, se eu estou vomitando, não adianta eu tomar depois que eu já comi. Toma o remédio antes de se alimentar. Eu estou com dor, e tenho que fazer a fisioterapia. Toma o analgésico 1 hora antes. Então, isso é muito importante. A gente fala de nutrição, mas a gente esquece muitas vezes de olhar a condição dos dentes, né? Sim. Das próteses, né, Letícia? Acho que Sim. isso é um problemão, né? Porque a gente tem que lembrar que a nossa digestão começa na boca, né? O nosso estômago não tem dentinhos, né? E o paciente idoso, ele tende a ser uma pessoa com uma fragilidade bucal, alguns dentes faltando, tem alguns pacientes que não têm condições para fazer implantes dentários e optam por próteses que nem sempre são as melhores possíveis, né? E a mastigação fica deficitária e ele não consegue se alimentar corretamente. E ainda tem o emagrecimento, né, que muitas vezes acontece, né, e aquela Sim. prótese deixa de servir no meio do tratamento, né? Exatamente. Então é muito, muito relevante, né? Super. E a prótese fica inadequada e às vezes fica com resto de comida, Sim, né? machuca. Machuca, vira foco de infecção. Então é importante mesmo, porque às vezes o idoso ele fica com aquela prótese sobrando o resto de comida dentro da prótese, Sim. né? E que fica frouxa, machucando a boca, fazendo úlcera, vira tudo foco de infecção, né? Tem um assunto que ele é muito importante e delicado também, que é a questão do cuidado paliativo, né? A gente tem muita dificuldade em falar em paliação. Mas nem sempre, né, quando a gente está falando de cuidado paliativo, a gente está falando de cuidado de final de vida, né? Então são situações absolutamente distintas, né? Ou na verdade, não absolutamente, mas talvez uma
uma sequência, mas que nem sempre acontece, né? Muitas vezes a gente está falando de cuidado paliativo, mas está falando nisso como uma terapia de suporte. Então, o fato de precisar de um paliativista não significa que a gente está falando de cuidado de final de vida, né, Núria? Então, isso é um tema muito relevante, muito importante que a gente gostaria de introduzir um pouquinho. O cuidado paliativo, ele tem um pouco desse pré-conceito, né? Quando se fala em cuidado paliativo, as pessoas automaticamente pensam, é o médico que veio porque não tem mais nada o que fazer, né? E não é verdade. Na verdade, o paliativista, ele vem para agregar ao tratamento, né? O ideal é que o paliativista já comece a acompanhar o paciente em qualquer tratamento oncológico desde o começo do tratamento oncológico, porque o paliativista ele está lá até para controlar sintomas, né? Ficar atento às intercorrências que esse paciente vai ter no meio do tratamento e possa dar o suporte clínico necessário para que esse paciente mantenha a qualidade de vida enquanto ele está passando pelo tratamento. Então, o paliativista ele não tem que estar só nos pacientes que têm uma doença incurável, ele tem que estar principalmente com os pacientes que têm uma doença curável, né? Para que esse paciente possa passar da melhor forma possível por um tratamento, que a gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? E que você possa controlar os sintomas da melhor maneira possível. Além de tudo, possa conversar sobre questões que às vezes você não consegue conversar com algum membro da sua família, porque isso traz um certo sofrimento, né? E você conversar com um profissional, ele pode te orientar, inclusive, como diretivas antecipadas de vontade, como conversar talvez com um oncologista sobre os valores daquele paciente, que às vezes, muitas vezes ele não expressa porque fica com vergonha. Nossa, como é que eu vou falar para o médico que eu não gostaria de fazer isso aqui? E às vezes a gente é a ponte, assim como o psicólogo, assim como o enfermeiro, muitas vezes, é por isso que é tão importante uma equipe, nós somos pontes, né? Cada um, o paciente também, ele cria afinidade com os profissionais, né? E às vezes um determinado profissional é com quem você tem a ponte. E ele teve a ponte com a Ivy vem e fala para mim, olha, ele está tendo determinado sintoma e ele não te falou. Então, eu posso ajustar o remédio, ou eu também posso conversar com o oncologista, olha, o paciente tá tendo determinado sintoma. Então, é muito importante ter o paliativista junto, né? As pessoas ainda têm essa coisa do paliativo, eu brinco como chiclete no pneu furado, né? Vamos fazer uma gambiarra. Não é, né? Paliativo é você cobrir esse paciente da melhor maneira possível para que ele tenha o maior conforto possível durante o seu tratamento, né? E se for um paciente em processo final de vida, que esse final de vida seja da maneira mais digna e confortável possível também, para ele e para os familiares dele. Como é que você vê isso, Ivy? Tem um certo medo, né, das pessoas em serem direcionadas, né, para um serviço de cuidado paliativo, né? Tem um pânico mesmo. Tem Não é mesmo, medo, né? é um pânico. Porque é engraçado até porque em muitos serviços as pessoas nem querem usar o nome de cuidado paliativo. Então eles querem cuidados, equipe de suporte, cuidados para qualidade de vida, e a gente precisa desmistificar isso, né? O cuidado paliativo, como a Núria falou, é uma abordagem que vai integrar os outros tratamentos, ele não é só para doença oncológica, ele é para qualquer doença ameaçadora da vida. Inclusive, as pessoas têm alta dos cuidados paliativos e ele assegura a qualidade de vida da pessoa. E ele cuida do sofrimento total. Por isso que é importante a equipe do paliativo. Você não faz cuidado paliativo sozinho. Você precisa de várias pessoas para fazer funcionar. E precisa que todo mundo entenda a importância do encaminhamento, porque às vezes a equipe está disponível e não tem paciente para atender. Porque o boicote você não sofre do paciente, você sofre às vezes da própria equipe. E no Brasil ainda a gente tem um problema administrativo enorme, né, em relação ao Sim. cuidado paliativo, que é o reconhecimento da especialidade, né? Exato. E a remuneração por parte das operadoras de saúde, né? Que Então, não isso existe, né? é um problema estrutural É. gigante que a gente tem no país, né? E o cuidado paliativo, ele cuida daquele paciente, mas ele cuida da rede de apoio também. É um facilitador mesmo de comunicação e eu acho que ele assegura a dignidade da pessoa, independente se ela está morrendo ou não, né? Ele olha para o humano.
Então, é resgatar sempre a biografia da pessoa. Você não fica focado só na doença, você fica focado na pessoa. O que que é importante para você? Quantas vezes nos atendimentos que eu faço, os pacientes vão falando da vida deles, eles não querem falar da doença. A doença é uma parte e ela está como protagonista naquele momento porque todos os compromissos vão ser alinhados em torno desse tratamento que está acontecendo. Mas eles querem falar da vida. Então, às vezes isso é o que importa, é isso que vai trazer equilíbrio e força para a pessoa, força de vontade até de seguir. Então, é fundamental que o paciente seja acompanhado por uma equipe de paliativo. Acho que fica claro, né, que cada paciente tem uma necessidade, né? Então esse julgamento do que é necessário para o paciente não é um julgamento de um profissional, né? A gente precisa primeiro escutar o paciente para entender o que ele quer, né? Qual que é a expectativa dele em relação à doença, em relação à vida dele. E fica claro também que a gente precisa de uma equipe multiprofissional cuidando desse paciente, né? E aí, né, Ju, a gente tem muitas vezes na enfermagem um ponto de ancoragem disso tudo, né? E aí a gente precisa muito, muito desse trabalho, desse time, né, Ju? Para ajudar nesse cuidado. Então, hoje a gente não imagina cuidar de um paciente oncológico sozinho. Como é que é essa equipe? Quantos profissionais você imagina ou você pode dizer que a gente tem que disponibilizar num momento como esse? Num momento como esse, a equipe ela é essencial. Então, a equipe médica, nutricional, psicologia, enfermagem, a farmácia, né? Então, capelania, fisioterapia, são dentista, fono, todos esses são essenciais. Porque o paciente, como a Ivy trouxe, ele vai perder a identidade dele, né? Ele se considera funcional, ele tem as atividades e aí ele deixa de fazer isso. Porque devido à toxicidade do tratamento ou uma comorbidade crônica que vai dando, por exemplo, diabetes, e aí começa a ser dependente de insulina, e aí muda toda uma rotina, né? Então, tudo isso traz requer todo esse olhar, né? Então, nós da enfermagem, nós fazemos uma avaliação inicial, então a gente vê como que o paciente tá, como é que tá a performance dele, como que tá o peso, e a gente vai acompanhando isso em conjunto com a nutrição. Olha, ele não tá aderente na alimentação, o que que a gente pode fazer? Ah, ele não tá aderente porque ele não consegue mais mastigar como ele mastigava antes, né? Então, ele não consegue comer um frango. A gente vai ter que suplementar ele com alguma outra coisa para dar um suporte nutricional completo para ele. Porque a perda da massa muscular, ela vai acontecer. E as reservas, elas vão embora. Eu acho que o que é muito importante, né? A decisão, a melhor decisão, né? É aquela que é a melhor decisão para aquele indivíduo, né? Então é uma avaliação absolutamente individualizada, pormenorizada, é complexa, né? Não é uma decisão que a gente consegue fazer, por exemplo, em 10 minutos ou em uma consulta ou duas, né? É um cenário que vai se construindo aos poucos até que isso esteja claro para o profissional de saúde, para o paciente e para a família, né? A gente não consegue fazer ou tomar essas decisões sozinhos. Então acho que a arte do atendimento oncológico ao idoso, ele está na decisão compartilhada, né? Então, a decisão não é de um profissional, não é de um especialista, mas sim desse compartilhamento de ideias e propostas, né? Exato, e acho que isso, Marcela, é muito importante. O nosso papel é dizer para esse paciente, para esse familiar, o que que é o ideal para ele, e eles discutirem entre a família, entre o paciente, né? E se ele for lúcido, o paciente também opinar o que ele quer, porque senão fica uma coisa muito assim, a gente fala e tem que seguir essa regra. Não, a vida é desse ser humano, ele que tem as suas individualidades, ele que sabe o que é importante, o que é sagrado para ele, e ele poder tomar essas decisões, com a família e com a equipe. A gente está ali para dar esse suporte para ele.
Quando a gente idealizou esse projeto, o primeiro projeto de oncogeriatria há quase uma década atrás, a gente tomou por base um desenho que foi feito num hospital lá nos Estados Unidos. É um hospital geral, e nesse hospital geral a taxa de complicação de tratamento cirúrgico nos idosos era gigante. E a partir de um determinado momento em que se constatou esses números ruins, a equipe foi reunida e um time multidisciplinar foi composto para que as decisões fossem tomadas de maneira partilhada. Então, nesse time participavam os cirurgiões, os anestesistas, o intensivista, o geriatra, a enfermagem, todo mundo que ia cuidar daquele paciente antes e depois daquilo que seria proposto. Então, não é que a equipe estava lá para contraindicar, por exemplo, uma cirurgia, mas estava lá só para falar, é isso mesmo? Se for isso, o que é que nós vamos fazer para tentar minimizar os riscos? E o desfecho disso foi fantástico. A taxa de complicação despencou e ficou todo mundo muito mais satisfeito, né? Isso foi uma publicação de uma revista famosa de uns anos atrás, e foi da onde a gente tomou por base os projetos de cuidado oncológico no idoso tentam implantar. E muitas vezes isso não foi possível, os projetos não seguiram adiante, porque, acreditem ou não, o maior empecilho estava na mão dos oncologistas. Pelo medo de partilhar a decisão e de perder o paciente. Então isso foi muito chato, muito triste da gente ver que a gente não conseguia evoluir por uma barreira imposta pelo próprio cuidador. Eu acho que quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, são vários olhos olhando um indivíduo e vendo esse indivíduo como único, né? Dentro desse e vendo esse indivíduo não como uma doença, mas como um ser humano, né? Com as suas fragilidades, com o seu potencial, com as suas dificuldades, com o seu suporte familiar, né? E aí, com isso, você consegue definir qual o melhor tratamento para aquele paciente. Nem sempre o tratamento para o seu José é o mesmo que do seu Antônio, porque são indivíduos diferentes, né? Mas não é porque o José e do seu Antônio são diferentes, é que eles vão ser deixados de ser tratados. Eles só vão ser tratados de forma diferente, priorizando a qualidade de vida desse paciente. Então, eu acho que isso é o mais importante quando a gente pensa em oncogeriatria. É pensar que naquele momento a gente tem uma equipe toda, cada um com seu olhar especializado, dizendo, olha, para esse paciente o ideal é que seja feito dessa forma, né? Talvez não seja um tratamento curativo, mas ele vai responder melhor e ter uma sobrevida melhor, com uma qualidade de vida melhor se a gente fizer de uma maneira diferente. E expor para a família os benefícios daquele tratamento, os riscos, né? E que a gente tem toda uma equipe dando suporte por trás. Aí eu acho que fica muito melhor o tratamento. Perfeito. Acho que agora a gente está caminhando para o final. E para encerrar com chave de ouro, uma frase para a posteridade. Vamos lá. No improviso, Ive. Vamos deixar o Ive por último. Sim. Eu acho que o que é mais importante é a gente respeitar a biografia dessa pessoa. A gente precisa olhar para o idoso como uma pessoa capaz também de tomar decisões. É importante olhar para a família, eu acho que é importante olhar a equipe, discutir o que é possível fazer por essa pessoa, mas eu acho que a gente tem que respeitar essa pessoa. Porque o idoso, ele costuma não ser ouvido ou ser infantilizado. Então, é respeitar a biografia dessa pessoa. Eu vou falar sobre cuidados paliativos. Eu acho que o mais importante não é os anos que a gente vai viver, mas o tempo de vida que a gente vai ter nesses anos. Então, eu acho que a gente tem que priorizar qualidade de vida e não tempo de vida. Eu acho que também vendo por essa visão da geriatria e do cuidado paliativo, a gente deve olhar esse idoso o mais precocemente possível, né? Independente
do tratamento que ele vá ser submetido, porque se tem sofrimento, a gente tem que acolher esse idoso e estar sempre ao lado dele, disponibilizando o maior cuidado possível. Eu acho que a gente tem que analisar o quanto o tratamento vai beneficiar ele, né? Assim, a gente sabe que o tratamento ele é essencial, mas sem fazer com que essa qualidade de vida seja perdida, né? Sem ele perder totalmente essa autonomia dele. Então, é analisar todo esse contexto mesmo. Eu vou puxar bem a sardinha para o meu lado. Eu acho que sem a nutrição, nada disso que vocês estão falando vai ser possível. Porque se eu não tiver um indivíduo nutricionalmente, metabolicamente capaz de passar por tudo isso não vai ser possível. Então, eu realmente acredito que a nutrição, a nutrologia e a prática de atividade física, que muitas vezes é esquecida dentro do contexto oncológico, porque o paciente, eu estou enfrentando uma quimioterapia, eu preciso ficar em casa quietinho, deitado no sofá com um baldinho de pipoca assistindo TV, sessão da tarde. E não é, né? A prática de atividade física, sempre que possível, é fundamental para que ele consiga passar por tudo isso com mais qualidade. Então, acho que ficou muito claro que tratar câncer no idoso é difícil, mas não é impossível. Mas nem sempre é essencial, né? Então, muitas vezes, o câncer é só um detalhe, só um capítulo da vida dessa pessoa. E a gente precisa enxergar, às vezes, prioridades, né? Então, essas prioridades devem estar claras, devem ser partilhadas com esse indivíduo. E os objetivos sempre muito claros, né? O que a gente espera disso tudo. E de preferência, quando a gente tem uma equipe maravilhosa como essa junto, fica muito, muito mais fácil. Então, a gente gostaria de colocar o nosso serviço aí à disposição de todos e agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui nesse encontro. Muito obrigado.